Luan, boa noite, tudo bem? Você está me ouvindo? Boa noite, professor. Estou ouvindo sim. Maravilha, então, Luan. Eu, Certo? um pouquinho, né? A nossa aula começa às 8h50, dê uns minutinhos aí. Você está presente, vamos começar a nossa aula então, tá bom? Beleza. Beleza, professor. Vai estar gravada mesmo, qualquer coisa, depois os alunos podem assistir, aqueles que entrarem posteriormente aí. Bom, Joia. hoje nós vamos continuar ainda falando ali do artigo 52, até porque o artigo 52 é um artigo bastante amplo, né? Então hoje nós vamos estudar do artigo 52 até o artigo 52D. E aí na próxima aula, eu já postei lá no Classroom, no Google Drive, um novo livro. E aí nós vamos passar para aquele livro, né? Já está lá explicado, já de onde é que nós vamos estudar. E aí nós vamos buscar uma outra doutrina, então, para continuar ali, para finalizar o estudo sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, por enquanto, nós vamos aí estar estudando pela legislação, pelo código, pelo ECA comentado lá do Dr. Guilherme Nucci, tá? Conforme nós já vínhamos fazendo, e com base então nesse estudo é onde nós vamos continuar com a aula de hoje aí, a partir do artigo 52. Então vamos lá, vamos iniciar aqui os nossos estudos. Deixa eu só diminuir aqui para poder visualizar. Bom, então o que é que diz? Eu vou fazer a leitura do artigo 52 e aí eu volto explicando o contexto em que ele está inserido, né, e qual é a pertinência desse artigo, até aplicando aí algumas questões relativas também à doutrina e à jurisprudência relativa a esse artigo. Então vamos lá. Bom, o artigo 52 diz o seguinte: a adoção internacional observará o procedimento previsto nos artigos 165 a 170 dessa lei, com as seguintes adaptações. Primeiro, a pessoa ou casal estrangeiro interessado em adotar criança ou adolescente brasileiro deverá formular pedido de habilitação à adoção perante a autoridade central em matéria de adoção internacional no país de acolhida, assim entendido aquele onde está situada a sua residência habitual. Inciso 2. A autoridade central do país de acolhida considerar que os solicitantes estão habilitados e aptos para adotar, emitirá um relatório que contém informações sobre a identidade, a capacidade jurídica e adequação dos solicitantes para adotar, sua situação pessoal, familiar e médica, seu meio social, os motivos que os animam à sua aptidão para assumir uma adoção internacional. Inciso terceiro, a autoridade central do país de acolhida enviará um relatório à autoridade central estadual com cópia para a autoridade central federal brasileira. Então, vamos por partes, né? O que é que diz para nós aí o caput, inciso primeiro, segundo e terceiro? Primeiro, ela vem dizer que quando nós estamos diante de uma adoção internacional, né, logicamente que não pode chegar o casal internacional aqui no Brasil e dizer, olha, eu quero adotar uma criança brasileira e estou aqui pronto para a adoção. Não é bem assim que funciona. Então, esse casal internacional, essa pessoa que venha com o intuito de adoção de uma criança brasileira, vai trazer, ou melhor, o próprio departamento de lá vai comunicar aos departamentos nacionais do Brasil informando a aptidão dessa pessoa. Por quê? Porque esse país receptor, esse país que vai receber essa criança brasileira ou esse adolescente, ele também tem a sua responsabilidade, né? Não pode também permitir que uma criança estrangeira passe a sua nacionalização por um processo de adoção, né? Logicamente por pessoas que não são capazes ou não estão ali habilitadas para a adoção. Então, esse é um aspecto também extremamente importante, ou seja, é algo que vem de encontro ali à situação de que deve haver um controle externo, né? Deve haver um controle internacional também sobre esses pedidos de adoção. Então, esse casal internacional, primeiro ele se submete a esses requisitos do seu próprio país, somente então para depois poder ali, com base na sua aptidão demonstrada, poder
vir aqui no Brasil, né, e, logicamente, entrar aí na fila da adoção, sabendo que eles são preteridos pelos brasileiros. Então, primeiro, os casais brasileiros têm preferência na adoção e, posteriormente, esses casais ou essas pessoas estrangeiras interessadas aí na adoção. Então, os incisos primeiro, segundo e terceiro têm essa conotação, ou seja, né, a responsabilidade dessa central em matéria de adoção internacional, né, a responsabilidade que essa autoridade central do país de acolhida tem em fornecer essas informações que habilitam essas pessoas à adoção brasileira. Já o inciso quarto, né, ele vem dizer que esse relatório, que será então emitido pela autoridade central do país de acolhida, né, esse relatório ele é instruído com toda a documentação necessária, incluindo um estudo psicossocial elaborado por uma equipe interprofissional habilitada e cópia autenticada da legislação pertinente, acompanhada da respectiva prova de vigência. Já o inciso quinto diz que os documentos em língua estrangeira serão devidamente autenticados pela autoridade consular, observados os tratados e convenções internacionais e acompanhados da respectiva tradução. Importante dizer que por um tradutor público juramentado, ou seja, é a certificação que a cópia traduzida é idêntica à original em língua estrangeira. Já o inciso sexto diz que a autoridade central estadual poderá fazer exigências e solicitar complementação sobre o estudo psicossocial do postulante estrangeiro à adoção, já realizado no país de acolhida. Então, percebam o quanto é burocrático, o quanto é rigoroso, né, para que o estrangeiro possa vir aqui ao território brasileiro, dedicar-se a um processo de adoção. Então, as autoridades daqui também podem solicitar complementações, podem solicitar adaptações ou outros documentos que não foram enviados aí pela autoridade central estrangeira. Então, nós temos a autoridade central do país de acolhida e nós temos a autoridade central estadual, né, que logicamente vai ali limitar quais são os documentos necessários ou tudo aquilo que ela entende como é capaz de autorizar um estrangeiro a realizar o procedimento de adoção no Brasil. Então, nós temos todas essas questões bastante didáticas, mas muito técnicas, onde existem muitos pormenores que são extremamente importantes. Já o inciso sétimo, ele vem dizer que, verificada após estudo realizado pela autoridade central estadual, a compatibilidade da legislação estrangeira com a nacional, além dos preenchimentos por parte dos postulantes, à medida dos requisitos objetivos e subjetivos necessários ao deferimento, tanto à luz do que dispõe esta lei como a legislação do país de acolhida. Lembrando, país de acolhida é o país para onde a criança será então enviada. Será expedido um laudo de habilitação à adoção internacional, que terá validade de 1 ano. Então percebam, esse é um outro problema. Além de ser um processo muito rigoroso, muito criterioso, ele tem prazo de validade. Ou seja, se naquele período de 1 ano não for efetivado o processo de adoção, esse processo, essa habilitação tem que ser realizada novamente. Então é algo que faz com que muitas famílias estrangeiras acabem perdendo interesse na adoção de crianças brasileiras, até porque não é o grande objetivo do Brasil também, né? É uma medida de exceção. O inciso 8º diz que da posse desse laudo, então, que nós falamos, né, que autoriza o estrangeiro a iniciar um processo de adoção no Brasil, o interessado será autorizado a formalizar o pedido de adoção perante o juizado da infância e juventude do local em que se encontra a criança ou adolescente, conforme a indicação efetuada pela autoridade central estadual. Então, aí a autoridade vai indicar onde é que estão essas crianças ou adolescentes, ele vai então determinar se ele vai dar entrada, se ele vai então iniciar esse pedido de adoção. O parágrafo 1º, ele vem complementar e esclarecer alguns pontos, como por exemplo, nós falamos agora há pouco que tanto a legislação do país de acolhida como a legislação brasileira, elas têm que ser compatíveis, né, com o processo de adoção.
Então, esse é um outro ponto importante. Por quê? Para a garantia do melhor interesse da criança e do adolescente. E o parágrafo 1º, então, diz que se a legislação do país de acolhida assim autorizar, admite-se também pedidos de habilitação à adoção internacional sejam intermediados por organismos credenciados, ou seja, instituições, ONGs, né, nacionais, podem fazer o intermédio aí desse pedido de adoção. Já o parágrafo 2º diz que incumbe à autoridade central federal brasileira o credenciamento desses organismos, né, nacionais ou estrangeiros, encarregados aí de intermediar esses pedidos de habilitação para a adoção internacional. Parágrafo 3º diz que somente será admissível o credenciamento de organismos que, então, existem os requisitos básicos para que essas agências, esses organismos, possam aí, então, de uma forma concreta e direta, intermediar esse processo de adoção internacional, né? E aí o inciso 1º vem dizer que sejam oriundos de países que ratificaram a Convenção de Haia e estejam devidamente credenciados pela autoridade central do país onde estiverem sediados e no país de acolhida do adotando, para atuar em adoção internacional no Brasil. Pessoal, um fato importante aí. Nós já falamos lá no início, e é importante aqui relembrar, essa questão da importância da adoção internacional ser por pessoas de países membros, né, que ratificaram a Convenção de Haia. Tanto aqui pela questão do reconhecimento documental, mas também como pela garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes. Tá? Por quê? Porque a Convenção de Haia também tem essa finalidade da garantia desses direitos. Já o inciso 2º diz que quando eles então satisfizerem as condições de integridade moral, competência profissional, experiência e responsabilidade exigidas pelos países respectivos e pela autoridade central brasileira, forem qualificados por seus padrões éticos e sua formação e experiência para atuar na área internacional, cumprirem os requisitos exigidos pelo ordenamento jurídico brasileiro e pelas normas estabelecidas pela Autoridade Central Federal Brasileira. Então, também, por que são tão criteriosos esses requisitos para esses órgãos, né? Por quê? Porque no passado nós tivemos órgãos que intermediaram tráfico de crianças, né, e não processos de adoção. Então, esse é um outro aspecto aqui que nós devemos considerar. O parágrafo 4º vem complementar ainda mais sobre esses organismos, né, credenciados, sejam nacionais ou internacionais, para que possam intermediar a adoção, né? Eles deverão perseguir unicamente fins não lucrativos, nas condições e dentro dos limites fixados pelas autoridades competentes. Por quê? Porque, como nós já vimos, eu acabei de dizer, muitos organismos lucravam, ganhavam com esses procedimentos, né? Então essa não é a finalidade, porque aí coloca-se a criança ou adolescente como uma moeda de troca, como um objeto que está sendo ali negociado. E esta não é, como eu disse, a finalidade. O inciso 2º diz que ser dirigidos e administrados por pessoas qualificadas e de reconhecida idoneidade moral, que comprovada formação ou experiência para atuar na área de adoção internacional, cadastradas pelo Departamento de Polícia Federal e aprovadas pela Autoridade Central Federal Brasileira, mediante publicação de portaria do órgão federal competente. Inciso 3. Estar submetidos à supervisão das autoridades competentes do país onde estiverem sediados e no país de acolhida, inclusive quanto à sua composição, funcionamento e situação financeira. Então são muitos aspectos aí que são observados, que são minuciosamente analisados para que esses organismos possam, de uma forma concreta, intermediar a adoção internacional, né? Apresentar à Autoridade Central Federal Brasileira a cada ano relatório geral das suas atividades desenvolvidas, bem como relatório de acompanhamento das adoções internacionais. Então, além de ser o intermediador da adoção internacional, tem ali que apresentar relatórios a cada ano, né? E aqui interessante, né? Nós vamos ver por quanto tempo, mas a cada ano tem que apresentar esses relatórios de como está a criança,
de como está esse processo de adoção, de formação familiar lá no exterior, né? E tem que encaminhar, então, à Autoridade Central Federal Brasileira, bem como também uma cópia ao Departamento de Polícia Federal. Inciso 5º, enviar esse relatório pós-adotivo semestral para a Autoridade Central Estadual, com cópia para a Central Federal Brasileira, pelo período mínimo de 2 anos. Com o envio do relatório, será mantido até a juntada da cópia autenticada do Registro Civil, estabelecendo a cidadania do país de acolhida para o adotado. Então, ou seja, nós temos um ato que deve ser realizado previamente, né, ao processo de adoção, e o acompanhamento pelo período mínimo, né, melhor dizendo, não até, mas pelo período mínimo de 2 anos dessa criança já no exterior. Inciso 6º, tomar as medidas necessárias para garantir que os adotantes encaminhem à Autoridade Central Federal Brasileira cópia da certidão de registro de nascimento estrangeira e do certificado de nacionalidade, tão logo lhes sejam concedidos. Pessoal, e aí surgem logicamente perguntas. Vocês vão perguntar o seguinte: olha, mas por que um organismo vai se dedicar tanto, vai trabalhar tanto, vai assumir uma responsabilidade desta maneira, sem ganhar nada em troca, sem ter uma finalidade lucrativa? Exatamente pela finalidade de auxiliar, de ajudar crianças, ou seja, adotantes e adotados, né, adotandos, para que possam ali formar um novo lar, para que possam constituir uma família. Então, na verdade, é uma atuação puramente filantrópica. Parágrafo 5º. A não apresentação dos relatórios referidos no parágrafo 4º deste artigo pelo organismo credenciado poderá acarretar a sua suspensão e o seu descredenciamento. Parágrafo 6º. O credenciamento de organismo nacional ou estrangeiro encarregado de intermediar pedidos de adoção internacional terá validade de 2 anos. Parágrafo 7º. A renovação do credenciamento poderá ser concedida mediante requerimento protocolado na Autoridade Central Federal Brasileira nos 60 dias anteriores ao término do respectivo prazo de validade. Parágrafo 8º. Antes de transitada em julgado a decisão que concedeu a adoção internacional, não será permitida a saída do adotando do território nacional. Então, mais uma vez, antes de transitada em julgado a decisão que concedeu a adoção internacional, não será permitida a saída do adotando do território nacional. Então, tem que ter a certidão de trânsito em julgado para só depois exista uma autorização para que ele deixe aí o território nacional, né? Ou seja, transitada em julgada a decisão, conforme diz aí o parágrafo 9º, a autoridade judiciária determinará a expedição de alvará com autorização de viagem, bem como para obtenção de passaporte, constando obrigatoriamente as características da criança ou do adolescente adotado, como idade, cor, sexo, eventuais sinais ou traços peculiares, assim como foto recente e a aposição de impressão digital com seu polegar direito, instruindo o documento com cópia autenticada da decisão e certidão de trânsito em julgado. Parágrafo 10º. A Autoridade Central Federal Brasileira poderá, a qualquer momento, solicitar informações sobre a situação das crianças e adolescentes adotados. Parágrafo 11º. A cobrança de valores por parte dos organismos credenciados que sejam considerados abusivos pela Autoridade Federal Brasileira e que não sejam devidamente comprovados é causa de descredenciamento. Olha só, conforme nós vimos agora há pouco, esses organismos não podem objetivar lucro, mas eles podem custear as suas despesas, cobrando então aí, né, valores para que eles possam exercer aí a sua missão, o seu ofício, a sua atividade, tá? Mas não pode ser abusivo porque não pode considerar lucro. Seria em tese somente para suportar as despesas que eles tenham, né, a sua manutenção, salários de funcionários, né, despesas naturais e ordieiras sobre a sua atividade. Parágrafo 12. Uma mesma pessoa ou seu cônjuge não podem ser representados por mais de uma entidade credenciada para atuar na cooperação em adoção internacional.
Parágrafo 3º. A habilitação de postulante estrangeiro ou domiciliado fora do Brasil terá validade de 1 ano, podendo ser renovada, conforme nós já vimos lá anteriormente. Parágrafo 14º. É vedado o contato direto do representante do organismo de adoção nacional estrangeira com dirigentes de programas de acolhimento institucional familiar, assim como crianças e adolescentes em condições de serem adotados, sem a devida autorização legal. Por quê? Porque eles podem iniciar filtros, né, selecionar crianças para a destinação da adoção internacional. Então, por isso que sempre que eles tiverem contato ou forem em busca de crianças para fazer esse elo de ligação, deve ter aí a autorização judicial. E por fim, né, um artigo tão longo, no parágrafo 15º, a autoridade central federal brasileira poderá limitar ou suspender a concessão de novos credenciamentos, sempre que julgar necessário, mediante ato administrativo fundamentado. Então, observem aí, né, aqueles que estão me acompanhando, que estão fazendo as suas pertinentes anotações no seu ECA sobre esses fatos, né? Pessoal, quando nós tratamos aqui de adoção internacional, vocês podem dizer, André, mas isso não é comum acontecer. De fato, não é, né? De fato, são situações excepcionais. Mas existem muitos advogados especialistas em adoção internacional e isso é extremamente lucrativo. É aí uma área do direito pouco explorada por advogados, principalmente aqueles especializados em direito de família, né, da qual fica aí uma recomendação, né? É um processo, logicamente, ele é demorado, é um processo dispendioso e, logicamente, o advogado vai cobrar pelo tempo dedicado aí até que haja efetivamente ali o trânsito em julgado desse processo de adoção. Então, esse rigorismo, né, aí do procedimento, logicamente que ele é justificado, até mesmo para que possa se impedir, até mesmo para que possa se minimizar, né? Logicamente que nós sabemos que o crime ele acontece, né, de forma indiscriminada, mas logicamente que busca aí praticamente combater o comércio de crianças, né? E mesmo assim havendo aí irregularidades, é preciso focar o superior interesse da criança e do adolescente antes de se tomar qualquer medida mais drástica, como, por exemplo, anular uma adoção. Porque imaginem aí a questão, né, de anular uma adoção. A criança que já está numa família, a criança que já faz parte de um núcleo familiar, você falar para ela, não, agora você não faz parte mais, você vai voltar lá para o abrigo, você vai voltar para casa, para a família substituta. Né? Até aqui eu vou ler também para vocês, eu vou citar aqui uma jurisprudência do Tribunal de Justiça de Pernambuco, que diz o seguinte: compulsando os autos da ação, verifica-se que o órgão ministerial objetiva rescindir sentença prolatada por juiz monocrático nos autos de processo de adoção internacional, que se deu sem a observância de formalidades elencadas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Ocorre que, desde a data da interposição da ação em questão, já se passaram 9 anos e não se pode olvidar que, diante deste vasto lapso temporal, entre a criança e seus pais adotivos, foram criados laços afetivos efetivos e psicológicos. Diante da situação fática, que se encontra sobejamente consolidada, retirar a criança do ser familiar em que vive com aqueles que reconhece como pais há 9 anos configuraria uma medida demasiadamente violenta, ensejadora de danos irreversíveis, que iria de encontro ao princípio do melhor interesse da criança, bem como da prioridade absoluta. Em sendo assim, não se justifica decretar-se uma nulidade que se contrapõe aos interesses de quem teoricamente se pretende proteger. Então, olha só como é interessante, né? Olha como também esse tempo dispendido aí já com a criança ou adolescente na família adotiva, ele deve ser levado em consideração, né, na hipótese ali de todos aqueles requisitos, de todas aquelas questões já aí ditas, que são necessárias, que são cobradas para que a adoção internacional seja realizada. E isso, logicamente, o Ministério Público tinha que ter se atentado durante o processo, né? 9 anos depois, passou um pouquinho do prazo para que ele pudesse intentar essa medida. Senão,
se efetivamente demonstrado que essa criança ou adolescente corre algum tipo de risco. Né? Do contrário, não há que se falar aí sobre essas questões. Né? Logicamente que é importante que nós possamos compreender que essa família, ao preencher esses requisitos, a ter esse laudo de habilitação, né, para pleitear a adoção de uma criança ou um adolescente disponível para tal, ele é uma segurança jurídica. Né? Olha só também aí uma outra jurisprudência falando sobre esse mesmo tema, agora do Tribunal de Justiça de Goiás. Diz assim: conforme dispõe o artigo 51 do Estatuto da Criança e do Adolescente, combinado com o artigo 2º da Convenção de Haia, né, configura a adoção internacional quando o casal adotante seja residente ou domiciliado fora do país, situação verificada nos autos. 2. A prévia habilitação expedida pela Comissão Estadual Judiciária de Adoção Internacional, né, no caso lá a CJAI/GO, constitui pressuposto essencial e indispensável à propositura da ação de adoção internacional, cuja ausência induz à extinção do processo. Sentença cassada de ofício, apelação prejudicada. Né? E aí nós temos, para complementar esse tema, também uma jurisprudência do Tribunal de Justiça do Paraná, que diz: agravo de instrumento, ação de adoção e destituição do poder do pátrio poder, né, pela adaptação aí do poder familiar, pretensos adotantes de nacionalidade brasileira, porém residentes no exterior, pedido de deslocamento do adolescente adotado a país estrangeiro, configuração de adoção internacional, norma prevista na Convenção relativa à proteção das crianças e à cooperação em matéria de adoção internacional recepcionada pelo decreto legislativo e presidencial, necessidade de habilitação dos requerentes à adoção junto à Comissão Estadual Judiciária de Adoção. Ou seja, por ser um casal brasileiro, eles acharam que poderia entrar aí com um processo de adoção comum, né, como se fossem residentes no país, e não precisariam passar por esse processo de adoção internacional. Eles entraram com pedido de processo de adoção, por serem brasileiros, mas por residirem internacionalmente, eles devem ali cumprir todos os requisitos que deveriam cumprir, que são inerentes a casais estrangeiros também. Né? Então essa aí, olha só, essa é uma situação importante, guardem isso. Né? Os brasileiros que moram no estrangeiro têm preferência, sim, aos casais estrangeiros, tá? Mas, porém, todavia, devem cumprir os mesmos requisitos, devem caminhar pelo mesmo trajeto ali de providenciar documentos e assim por diante, para que possam preencher os requisitos necessários também para a adoção internacional. Tá? Então, aí são alguns aspectos, alguns requisitos que nós já observamos. Né? Importante falar também dos relatórios, né, que são realizados em momento pré-adoção, bem como aos relatórios que devem ser realizados por um período mínimo de 2 anos pós-adotivo. Né? Qual que é a finalidade desses relatórios? Na verdade, é a demonstração da adaptação, do respeito, da convivência e do engajamento aí dessas crianças e adolescentes nas famílias estrangeiras. Né? Então, o que se busca, na verdade, aí é uma obrigatoriedade para que haja um acompanhamento das autoridades brasileiras sobre tanto autoridades judiciárias quanto a Polícia Federal, né, como forma aí de garantir que a criança está, de fato, fazendo parte de uma família e tendo todos os seus direitos garantidos e preservados. Um outro ponto aqui que eu faço a ressalva é a autorização para que essa criança possa sair aí do país, né? Ou seja, então, para que haja uma absoluta garantia, é necessário que a criança só deixe o território nacional, né, em razão dessa autorização, inclusive com a demonstração perante a Polícia Federal e passaporte e tudo aquilo que é necessário. Né? Então, são questões extremamente importantes a serem consideradas. Bom, vamos lá para o artigo 52, letra A. O que é que diz o artigo 52, letra A? Diz que é vedado, ou seja, é proibido, sob pena de responsabilidade e descredenciamento,
o repasse de recursos provenientes de organismos estrangeiros encarregados de intermediar pedidos de adoção internacional a organismos nacionais ou a pessoas físicas, ou seja, para evitar o comércio, na verdade, o tráfico de crianças. Parágrafo único. Eventuais repasses somente poderão ser efetuados via Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente e estarão sujeitos à deliberação do respectivo Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente. Então, pode haver um repasse público de verba pública, mas não haverá repasses de outros organismos ou até mesmo de particulares. Então, esse repasse de verbas, é importante dizer que ele deve ser controlado até para que não haja, como eu já disse, o comércio, o tráfico de crianças e adolescentes. Vamos para o artigo 52, letra B, de bola, e diz que a adoção por brasileiro residente no exterior, em país ratificante da Convenção de Haia, cujo processo de adoção tenha sido processado em conformidade com a legislação vigente no país de residência e atendido o disposto na linha C do artigo 17 da referida convenção, será automaticamente recepcionada com o reingresso no Brasil. Caso não tenha sido atendido o disposto na linha C do artigo 17 da Convenção de Haia, deverá a sentença ser homologada pelo Superior Tribunal de Justiça. Na verdade, é a homologação desses documentos. Parágrafo 2º. O pretendente brasileiro residente no exterior, em país não ratificante da Convenção de Haia, uma vez reingressado no Brasil, deverá requerer a homologação da sentença estrangeira pelo Superior Tribunal de Justiça. Então, pessoal, nós temos aqui duas situações. Eu já disse para vocês que mesmo sendo brasileiro, mas residente no exterior, tem que passar ali por todos os requisitos do artigo 52. Se ele for de um país que ratificou a Convenção de Haia, logicamente que ele tem uma homologação muito mais rápida desse processamento, desses relatórios, desses documentos. O problema vem se ele não é de um país, se ele não mora num país que ratifica a Convenção de Haia. Aí, essa homologação depende exclusivamente do STJ. Por quê? Porque nos termos da emenda constitucional número 45, as sentenças estrangeiras, elas deveriam ser anterior, A emenda constitucional 45 dizia que as sentenças estrangeiras deveriam ser homologadas pelo STF para que elas pudessem produzir efeitos no Brasil. Após a emenda constitucional 45, essa prerrogativa passa para o STJ. Então, cabe ao STJ homologar sentenças estrangeiras para que elas possam ter aqui efeitos em território nacional. Então, aquela sentença estrangeira que homologou esse casal a poder pleitear no Brasil uma adoção, ela tem que ser homologada no Brasil. Seja, como nós já vimos, de forma automática, caso eles sejam ratificantes da Convenção de Haia, então será automaticamente recepcionada com o reingresso deles no Brasil, ou, e aí juntada ao processo do pedido de adoção, ou, no caso, deverá ser homologada pelo STJ, como eu já disse, nos termos da emenda constitucional número 45. 52C. Nas adoções internacionais, quando o Brasil for o país de acolhida, ou seja, o contrário, o casal brasileiro vai buscar adotar uma criança fora. Então, olha só, nas adoções internacionais, quando o Brasil for o país de acolhida, a decisão da autoridade competente do país de origem da criança ou do adolescente será conhecida pela autoridade central estadual que tiver processado o pedido de habilitação dos pais adotivos, que comunicará o fato à autoridade central federal e determinará providências necessárias à expedição do certificado de naturalização provisório. Então, aquele mesmo procedimento que é feito fora para ser trazido aqui para o Brasil, acontece de forma inversa também. Primeiro o casal precisa se habilitar, se demonstrar que é apto seja dado início lá no exterior. O parágrafo 1º diz
que a autoridade central estadual, ouvido o Ministério Público, somente deixará de reconhecer os efeitos daquela decisão se restar demonstrado que a adoção é manifestamente contrária à ordem pública ou não atende aos interesses superiores da criança e do adolescente. Já no parágrafo 2º, nós estamos diante aí da hipótese de não reconhecimento da adoção por previsão no parágrafo 1º deste artigo, ou seja, o Ministério Público deverá imediatamente requerer que for de direito para resguardar os interesses da criança e do adolescente, comunicando-se as providências à autoridade central estadual, que fará a comunicação à autoridade central federal brasileira e à autoridade central do país de origem. Ou seja, nós estamos aqui falando de uma adoção internacional às inversas, ou seja, né, nós estamos falando do contrário, onde as autoridades brasileiras têm que garantir que a criança estrangeira para cá venha, né, sobre todo o manto da proteção internacional, bem como pela garantia aí da expedição do certificado de naturalização provisório dessa criança. Então, é algo extremamente importante. E essas medidas, né, essas providências aí de proteção, elas são relativas aos aspectos lineares aí, que são balizadores do próprio Estatuto da Criança e do Adolescente. Né? Por fim da nossa análise de hoje, vamos falar um pouquinho aí do artigo 52, letra D. Né? Por que eu digo que seria o fim? Porque a partir da próxima aula, sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, nós temos uma nova doutrina. Eu já postei essa doutrina lá no Google Drive, né? Então, a partir do artigo 53, quando nós vamos analisar, então, do direito à educação, à cultura, ao esporte e ao lazer das crianças e dos adolescentes, nós vamos seguir uma nova doutrina. E aí, já está lá também, então, como eu disse no material, à disposição de vocês. O artigo 52D de dado diz que nas adoções internacionais, quando o Brasil for o país de acolhida, ou seja, em complemento ao artigo 52C, a adoção não terá sido deferida no país de origem, porque a sua legislação a delega ao país de acolhida, ou ainda, na hipótese do mesmo, com decisão a criança ou adolescente ser oriundo de país que não tenha aderido à convenção referida, né? No caso, a Convenção de Haia. O processo de adoção seguirá as regras da adoção nacional. Então percebam aqui o que diz o artigo 52D. Quando o país de origem da criança, a sua legislação diz que compete ao país do adotante, né, regular o processo de adoção, ou quando esse país não tiver aderido à Convenção de Haia, né, esse processo de adoção às inversas correrá sobre o aspecto aí do processo nacional, ou seja, sobre essas questões relativas ali ao fato de que a pessoa, o adotante, o adotado, deverão então seguir as regras do processo de adoção nacional. Né? Então essa é uma outra hipótese. Né? Também é uma hipótese de adoção às inversas, então percebam, nós temos duas análises aqui sobre adoção internacional. O casal brasileiro que vai para fora para adotar uma criança estrangeira, que é essa chamada de adoção às inversas, e um casal internacional que vem ao Brasil para a adoção de uma criança brasileira. Pessoal, lembrando que eu falo sempre em casal, mas esse não é um requisito da legislação brasileira para o procedimento de adoção. Nós sabemos que toda pessoa maior de 18 anos, independentemente de qualquer paradigma, pode ser um adotante, né, desde que tenha ali um lapso temporal de 16 anos a mais do que o adotado ou adotando, né, além do preenchimento de tantos outros requisitos que são necessários aí para a realização do processo de adoção. Pessoal, por hoje, esse era o conteúdo aí que eu tinha para passar para vocês. Caso vocês tenham alguma dúvida, eu estou aqui à disposição. Tá? Eu já vou aqui providenciando a abertura do sistema para que nós possamos realizar a chamada, e a partir da semana que vem, então, nós adotamos um outro material didático, uma outra doutrina, que, como eu já disse, já está à disposição de vocês lá no Google Drive.
Só um instante, então, para eu abrir aqui o sistema. Caso vocês tenham alguma dúvida, podem ir me perguntando, que eu estou aqui à disposição de vocês. Professor, boa noite. Oi, boa noite. Uma coisa que eu não entendi muito bem. Sim. Um brasileiro residente no estrangeiro pode adotar uma criança brasileira? Exatamente, ele pode. Mas aí, Heloísa, o que acontece? Deixa eu até ligar a câmera aqui para falar melhor. O que acontece? Então, um casal brasileiro pode adotar uma criança brasileira, ou seja, um casal brasileiro que mora no exterior. Ele até tem prioridade sobre os casais estrangeiros, tá? Não tem problema nenhum. O problema aí é o seguinte, é que ele deve se submeter àquele mesmo procedimento que nós falamos no início da aula, onde ele tem que ter um processo lá no estrangeiro que o admita a ser um adotante, né? Onde requisitos básicos sejam comprovados pela justiça estrangeira. Então, lá no país onde ele mora, ele terá que realizar um procedimento, é como se fosse uma comprovação da sua condição para ser adotante. E ele tem que trazer, então, essa decisão internacional que certifica, uma sentença internacional, que certifica que ele tem capacidade postulante para ser um adotante. E ele tem essa decisão. Se ele for de um país que aderiu também à Convenção de Haia, automaticamente ele é recepcionado no Brasil. Se não for, ele vai ter que homologar essa sentença estrangeira perante o STJ, né? Então ele passa por esse critério. Agora, vamos para a segunda hipótese. Esse casal brasileiro mora num país que não aderiu ali à Convenção de Haia, ou um país que a sua legislação diz que compete à legislação do país da criança regular o processo de adoção. Aí, esse processo vai seguir a regra da adoção nacional, como ocorreria normalmente aqui no país, tá? Entre brasileiros e brasileiros residentes dentro do território nacional. Então, essa é a questão, talvez, aí, que você tenha se confundido, tá bom? Se eu conseguir sanar a sua dúvida, você me avisa. Se você tiver mais alguma dúvida, é só perguntar. Mas é muito importante porque são muitos detalhes. Então, na verdade, dúvidas são muito frequentes aí no processo de adoção. E é por isso que eu disse que advogados especializados em adoção internacional ganham muito dinheiro, porque são poucos que têm essa expertise aí profissional. Entendi, professor. Então ele tem que iniciar o processo no país dele, né? Não pode ser aqui. Isso, eles vão iniciar lá, até porque eu li uma jurisprudência agora há pouco, que eles entraram direto aqui no Brasil, sem cumprir com esses requisitos. Aí o juiz disse, não, vocês como moram fora do país, têm que iniciar esse processo por lá, tem que ter uma sentença que garanta que vocês estão aptos a serem adotantes, e aí vocês vão dar entrada aqui no Brasil nesse pedido de adoção. É exatamente dessa forma. Entendi, isso vai demorar muito tempo, então. Demora. E o duro é que essa habilitação, o prazo dela é 1 ano. Se passar de 1 ano, eles têm que renovar essa habilitação lá no estrangeiro. Meu Deus. Obrigada, então, professor. Eu que agradeço a sua pergunta. Pessoal, vamos fazer a chamada aqui. Depois, se alguém tiver mais alguma dúvida, eu continuo à disposição, tá? Adriano está presente? Ayrton. Bruna. Presente, professor. Muito obrigado. Deuglis. Deuglis. Diego. Douglas Ricardo. Presente. Muito obrigado. Dreyson. Presente. Muito obrigado, Dreyson. Edmar. Presente. Emily.
Emily Medina. Heloísa, acabou de perguntar aí, Heloísa, mas é bom responder a chamada também. Obrigado. Isabela Mininel. Presente. Muito obrigado. Juliana Lopes. Alô, Juliana. Juliana Lopes. Juliana Messias. Presente. Muito obrigado. Karine Sintra. Presente. Kátia Silveira Bonfim. Presente, professor. Sarou do Covid, Kátia, tá bem? Graças a Deus, André. Eu só tô com uma sequela que é a tosse, que ainda tá persistindo, mas tô bem. Que bom, graças a Deus. E com uma Melhoras dificuldade aí. de correr, mas dá para levar. Não, mantenha o repouso, vai com cuidado, viu? Porque eu tive alguns colegas e alguns amigos que tiveram Covid e foram reinfectados. Na primeira Esse é o vez, meu medo. na primeira vez, Kátia, eles não tiveram nada. E na reinfecção foi muito grave. Então, muito cuidado agora. Cuidado redobrado a partir de Então, agora. eu vou tomar a vacina segunda-feira. Oh, que maravilha, graças a Deus. Aí já melhora, né? Já fica mais tranquilo um Isso. pouco. Já fico mais tranquila. Maravilha, então, Kátia. Kimberly. Alô, Kimberly. Lilian Beatriz. Luan José. Presente, professor. Muito obrigado. Lucas Caldeira. Presente. Marciana. Presente, professor. Matheus Henrique. Presente, André. Muito obrigado. Natália Chamas. Alô, Natália. Paulo Sérgio. Raine. E o Elton. Pessoal, sendo assim, se ninguém tem mais alguma dúvida, se tiverem, como eu disse, eu estou aqui à disposição. Se não tiverem dúvidas, agradeço a presença de todos e até a semana que vem para a nossa próxima aula aí. E agora, pessoal, como nós já passamos de alguns níveis básicos do Estatuto, as aulas vão ser mais rápidas, elas vão ser mais dinâmicas um pouquinho. Nós já vamos caminhando aí para a interpretação final do Estatuto da Criança e do Adolescente. Muito obrigado. Tudo bem, André. Até a próxima aula. Valeu, professor. Boa noite. Um abraço, boa noite, pessoal. Boa noite.